Olá pessoal, estou muito feliz hoje, eu estou aqui no espaço da SBDCIS, estou recebendo a minha amiga Bianca, gente! Que honra Alegria esse lugar! Que alegria estar aqui com ela e aí nós preparamos esse momento para gravar um pequeno vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre as práticas sistêmicas na advocacia e alguns temas, né, que a gente vem observando. E aí, Bianca, fala pra gente um pouquinho. Não, a gente observa, né, Fabiana, principalmente nas formações com os alunos, a questão de que às vezes a gente busca tanto conhecimento, busca tanta informação e quando vai para a prática mesmo, parece que não sabe nada, né, não sabe como fazer, se pergunta como faz, né? Então a gente chega à conclusão que realmente teoria e prática são caminhos completamente diferentes, né? Os dois têm o seu valor, têm a sua importância, mas é mesmo na prática que a gente vai exercer essa profissão, esse trabalho, dentro da nossa postura, dentro da nossa essência. A gente não tem como modelar ninguém, né? Porque se eu, por exemplo, observar a Fabiana trabalhando e fazendo, e eu for buscar o conhecimento com ela, e eu quiser fazer igual a ela, não vai dar certo, né? Porque essa é a Fabiana trabalhando com isso. Então faz sentido para a Fabiana, faz sentido para as pessoas que buscam a Fabiana, mas não vai fazer sentido para mim, porque a forma como você exterioriza o conhecimento e coloca ele em prática tem a ver muito com quem você é. Sim. Né? Com a sua essência, com você mesmo. E a forma como eu também vou exteriorizar o conhecimento tem a ver comigo, com o meu sistema familiar, com as minhas histórias, com as minhas crenças, com os meus medos, com os meus bloqueios, com os meus obstáculos e com toda a minha história, né, de como eu cheguei aqui, principalmente na advocacia, né? Então eu digo assim, para eu entender como funcionam as constelações e as práticas sistêmicas na advocacia, primeiro eu entender o que é advocacia. Primeiro eu entender quais são as necessidades de um cliente de um escritório de advocacia. Então, para isso eu digo que nós precisamos de muita experiência profissional. Entender as necessidades do próprio advogado, né? Sim, exatamente. Porque, na verdade, o que eu percebo, às vezes, mesmo quando a gente entra nesse meio, a gente entra também num julgamento de agora eu sou sistêmico. Tenho visto algumas pessoas falar, agora eu sou sistêmico. E ao mesmo tempo, quando eu digo isso, eu estou fazendo eu sou bom e você é o ruim agora. E não é nada disso. Eu, pelo menos, acredito que você adquire uma postura diferente no seu atendimento e vai fazer algo de bom com isso. E acredito que é importante entender quais são as suas necessidades quando está dentro desse trabalho. Não, exato, porque não tem como você levar o teu cliente para um lugar que você não foi. E eu vejo na advocacia existe uma queixa, vamos pegar aí em relação aos juízes, né? Muitas vezes a gente fala assim, se esse juiz tivesse advogado, se ele entendesse como é trabalhar como advogado, talvez respeitaria mais, talvez compreenderia mais. Então veja, nós mesmos como advogados, muitas vezes sentimos que os outros operadores do direito não entendem o nosso trabalho. Sim. Então, para que você consiga entender o que é a prática sistêmica na advocacia, você também precisa entender muito sobre a advocacia. E nesse entender muito sobre a advocacia, significa também respeitar aquilo que é a advocacia, até aqui. É muito interessante até o teu artigo no livro do Pensamento Sistêmico, onde você exatamente fala sobre isso, sobre o respeitar aquilo que e esse sistema. Eu achei, tem até um trecho, posso pegar? Pode. Tem até um trecho aqui do seu artigo que eu achei muito interessante, acho que eu vou até achar aqui e compartilhar, onde você fala que olhar para o novo pode ser para alguns uma ameaça à suposta ordem estabelecida e por isso ainda enfrentamos resistência dos profissionais da área em relação à aplicação sistêmica no direito.
porque os que vieram antes nesse sistema também pagaram um alto preço na tentativa de manter o equilíbrio do sistema jurídico. Sim. Eu achei isso assim, exatamente. Sim. E na verdade nós precisamos que o direito fosse aplicado do jeito que ele é, para que a gente pudesse realmente ter algo que nos norteasse. Agora existem outras formas de fazer e que na verdade não significa que as partes não vão para o judiciário, não vão ter um litígio. Talvez elas também entrem com uma consciência diferente, né? Não seja como antigamente. Então, um advogado sistêmico, né, um advogado que atua com as práticas sistêmicas, talvez, né, no exercício da profissão, quando ele vai fazer uma petição, ele não vai fazer como fazia antigamente, né, porque nós fomos instruídos a fazer o quê? Uma petição que atacasse a outra parte, né, e a gente recebe um contra-ataque. Como um profissional que utiliza as práticas sistêmicas, a gente vai fazer diferente. A gente vai trazer uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade, não é uma nova advocacia, não é um novo direito. É uma possibilidade apenas diferente de solução de conflito. Porque muitas vezes o processo, o próprio conflito, ele chega num resultado. Sim. E para aquele sistema, para aquelas partes, foi importante que fosse dessa forma. Mas a gente vê que muitas vezes nós, advogados, nós é que damos importância para o conflito. E não as partes. As partes não querem brigar. Quem quer brigar são os advogados. Porque tem uma crença por trás disso também. Advogado bom é aquele que briga. Aquele que briga é aquele que ganha a briga. Aquele que tem resultado. Então um acordo não mostra resultado para o meu cliente, né? E o que é ganhar? Eu costumo dizer isso nas palestras, nos cursos, eu falo assim, o que é ganhar? Se o que você ganhou traz tanta dor e sofrimento também para outra parte, para a família, para o todo. Então, o que você ganha no fundo quando você diz, ganhei um processo? E isso significa aquela família não estar mais junto, ou o pai não poder ver os filhos, ou vice-versa. Então, assim, é importante a gente entender qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. Exatamente. Mas para a gente começar a ter essa compreensão, a gente precisa conhecer a outra versão. Sim. Para entender aonde essa versão não funciona tão bem, não funciona tão fluida, que eu possa, então, introduzir o conhecimento sistêmico ou as práticas sistêmicas. Mas é só quando eu faço esse caminho, quando eu percorro como advogada o lado do conflito, quando eu estou nesse lugar, que eu entendo o valor dessa nova possibilidade. Então eu fico triste quando eu vejo alguns profissionais que entram na advocacia e buscam o conhecimento sistêmico e dizem assim, eu não trabalho mais com conflito. Eu sou advogado eu sou advogado sistêmico. Eu trabalho com humanização, eu trabalho com estratégias diferentes. O que é isso? O que você está falando? Porque assim, onde mais nós, com esse conhecimento, vamos poder facilitar a solução? Para as partes que já estão buscando um consenso, é fácil. Sim. Mas aqueles que estão lá no judiciário... Ou aqueles que querem brigar e que você, como advogado, entra na briga com eles, mas com uma postura sistêmica que não vai inflamar o conflito. Vai de forma lenta, sutil, num movimento dentro da velocidade do cliente, fazendo pequenas intervenções que vão facilitando com que aquele processo vá perdendo cada vez mais as emoções e os sentimentos e, quem sabe, chegue a uma solução. Ali sim é um trabalho de formiguinha, é um trabalho realmente bonito. Não, eu só faço acordo. Eu não tenho muito o que contribuir ali, porque as partes já estão buscando isso. Agora, num processo briguento, difícil, ali você vai ter que provar que você sabe trabalhar com as práticas, né? É isso aí. Mas nem sempre o fato da gente atuar com as práticas significa que vai sair esse acordo, né? Verdade. Eu vejo no meu trabalho, né? Porque o meu foco é advocacia e eu trabalho com isso todo dia, é a minha profissão. E eu vejo muitas vezes que eu tenho expectativas. Eu tenho expectativas
e frustrações em relação a ter esses recursos, oferecer para o cliente e não ter resultado. E às vezes até eu forço uma situação. E nisso eu tenho tido muito aprendizado. Então são vários anos que eu estou atuando e eu estou aprendendo que como a prática me ensina a quando, como e de que forma eu vou utilizar essas ferramentas, de que forma que eu vou exercer ou vou fazer essa abordagem sistêmica. Então, só buscar conhecimento qualquer um pode fazer. Sim. Né? Aí nós voltamos para o código. Né? Então eu te dou um manual, eu digo para você, olha, faça no seu caso, do jeito como está aqui, que você vai ser um advogado sistêmico. Não. Porque muito do que está aqui você vai tentar colocar na prática, você vai ver que não funciona. Não é que não funciona porque não funciona a forma, mas porque naquele caso, naquele cliente, naquele contexto, essa ferramenta não funcionou, isso não deu certo. Ou muitas coisas também você filtrou de uma forma dentro da sua necessidade, que daí não é isso aqui. Sim. Então, isso aqui são apenas, eu digo assim, referências, porque as pessoas às vezes perguntam, se eu comprar o seu livro e eu ler seu livro, eu posso me intitular um advogado sistêmico? Se eu fizer a sua mentoria online, eu posso dizer que eu sou um advogado sistêmico? Você me dá um certificado de que eu sou um advogado sistêmico? Eu falo, não. O que você quer com isso? Quem vai certificar se você é ou não um advogado sistêmico é você mesmo. Você vai se dar essa autopermissão a partir do momento que você perceber os resultados na prática. E é assim, né? Então, eu também agradeço, né, Fabiana, a oportunidade de estar trabalhando na SBDCIS, porque eu vejo que é uma escola de formação que realmente busca levar para os alunos muitas possibilidades. Sim. Você não leva para eles uma caixinha, porque eu já falei isso para você, que você tem muito conhecimento, quem te conhece sabe, né? E que você poderia dar uma formação sozinho. Né? E você ficar com as glórias de todo o resultado, inclusive financeiro. Sim. Mas não, você oferece para os teus alunos uma advogada que fala sobre a experiência dela, um juiz que fala sobre um promotor, uma consteladora como a Cornélia. Então, tantos profissionais, por quê? Porque você quer que o seu aluno perceba que existem inúmeras possibilidades e que através dessas possibilidades ele encontre o verdadeiro propósito e a forma como ele vai trabalhar. E que não existe um modelo. Existem muitos profissionais e muitas possibilidades. E, inclusive, você pode se tornar uma outra nova possibilidade. Né? Então, eu sou muito feliz por estar numa escola assim. Eu que agradeço, até a forma como você fala, até carinhosa, e realmente nós recebemos os alunos da SBDCIS assim, com muito carinho, e também o que eu procuro, o que nós procuramos dentro da escola é trazer realmente essas possibilidades, porque eu acredito assim, as pessoas elas vão adquirir esse conhecimento, mas é como você falou, cada um vai aplicar do seu jeito, da forma que para ela entende que é importante, até porque os casos que vão vir em cada escritório são diferentes, são pessoas diferentes, em contextos diferentes, e isso é importante a pessoa entender, que mesmo quando a gente fala das constelações ou dos princípios, eles também não são rígidos, então eu não posso chegar e dizer para uma pessoa, olha, isso daqui significa, igual já vi algumas pessoas falarem, isso daqui significa que a sua mãe, né, perdeu uma criança. E ao invés de isso ajudar a pessoa, acaba gerando um conflito maior. Então, retraumatiza, né? Então a gente precisa tomar um cuidado também com isso. Então eu digo na escola, vão a outros lugares, conheçam outras possibilidades, adaptem também para o seu modelo, que é um modelo de mundo, na verdade. E a gente estava falando hoje, inclusive na aula, de que conhecimento, né, o que o Cecílio fala pra gente, conhecimento 10%, 20% é a experiência que a gente tem, e os nossos 70% é aquilo que nós somos, é a nossa essência, aquilo que a gente é, e com isso a gente vai fazer algo diferente. Né? Então fico feliz de ouvir
ouvir isso e também aproveito para convidar, né, o pessoal para fazer. A gente está com uma turma nova agora, dia 31 de agosto em São José, e 12 de outubro a nova turma aqui em São Paulo, e em breve também, novembro, dezembro, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Uau! E em breve outros lugares. Com certeza. Né? Então eu acredito muito nesse trabalho, que a gente pode ajudar a transformar a nossa advocacia, o nosso meio. Né? Não é um benefício só para o profissional ou para as partes, mas é para o judiciário, é para o todo, é para o nosso país, que tem aí mais de 100 milhões de processos em andamento. Então acredito que é um benefício para todos. Começa por, eu acho que a gente está fazendo um retorno. Sim. Nós estamos realmente olhando de volta para aquela nossa função indispensável, que é administrar a justiça, que é realmente estar ali em prol da justiça e não em prol do conflito. Não se trata de eu sentar do lado do meu cliente e dizer estou aqui e vou brigar por você, como se o conflito fosse meu, e se você tem razão, se você não tem razão, eu vou brigar por você. Isso é justiça? Então, a própria Constituição diz, somos indispensáveis à administração da justiça. E estamos a serviço da vida. Exatamente. Gratidão a todos. Obrigada e até a Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, amiga. Até.